Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, André Novo, e hoje eu quero falar com você o jeito mais claro que eu encontrei de descrever nosso assunto de hoje é te dizer que eu vou te ensinar como praticar yoga sem ser um hippie, tá? Eu não digo no sentido pejorativo, mas vamos entender o que que eu quero te dizer com isso e de onde que eu tirei essa ideia. Quando eu falo para você praticar yoga sem ser hippie, eu estou pensando naquela ideia, naquele estereótipo que se tem do praticante de yoga da década de, sei lá, 70, 80, deve ser algo por volta disso. Não que eu tenha vivido essa época, mas eu vejo os estereótipos de que o cara que pratica yoga é o cara good vibes, é o cara paz e amor, é o cara que está completamente à margem, dissociado, distante da sociedade, do trabalho, enfim, de tudo que a gente tem como comum, como vida social, como vida tradicional, vamos dizer assim. Então, existe esse estereótipo do praticante de yoga que é paz e amor. Óculinho redondo, talvez uns dread no cabelo, aquela coisa meio, sei lá, como que é o nome do cara lá? Esqueci. Reggae music, sacou? A gente tem um pouco desse estereótipo quando a gente pensa em prática de yoga. E eu quero trazer para você o porquê desse estereótipo, que ele até faz um certo sentido, tá? Não, ele não é de todo preconceituoso, vamos dizer assim, mas ele também não é uma regra. E você vai ver que a gente vai amarrar umas ideias, você vai entender exatamente por que, que esse estereótipo faz sentido, mas também por que, que você não precisa virar um hippie se você começar a praticar yoga. Tá? O que, que acontece? Eu tirei essa ideia de uma conversa que eu tive recentemente com uma aluna minha. Essa aluna, ela foi fazer uma viagem para Portugal e foi fazer uma peregrinação. Tinha um caminho lá, um trajeto bem longo de caminhada, era mais de 200 quilômetros, para fazer em tantos dias e tal. Ela até veio comentar comigo que ela descobriu na viagem que tinha uma. Existem três tipos de pessoa que fazem essas longas jornadas, essas longas caminhadas. O andarilho, que é o cara que caminha sem rumo. O caminhante, que é aquela pessoa que caminha para ver a vista, pelo exercício físico, pela atividade, etc. E tem o peregrino. O peregrino seria aquela pessoa que faz a jornada pelo seu valor espiritual. E essa minha aluna, ela não foi pensando na jornada espiritual. Ela foi pensando como uma caminhante, mas no caminho ela virou um pouco peregrina. E ao retornar nessa viagem, ela veio descrever para mim o que ela estava passando, o que estava acontecendo com ela. E ela dizia coisas do tipo: estou me sentindo extremamente introspectiva, me sinto outra pessoa, tá estranho a rotina, eu me perco nos meus pensamentos, acabei ficando até um pouco mais ansiosa e coisas nesse sentido, tá? Não vou entrar tão a fundo assim porque não vem ao caso, mas era mais ou menos isso que ela descrevia. Então, você percebe na fala dela uma pessoa que está dissociada, um pouco dissociada da realidade. Ela está um pouco dissociada da rotina, do trabalho, da vida material, da vida mundana, vamos dizer assim. E como que isso aconteceu? Não foi praticando yoga. Isso aconteceu com ela fazendo uma viagem de muitos dias, fazendo uma caminhada lá de mais de 200 quilômetros e palavras dela, tá? Eu vou preservar a identidade dela, obviamente, mas palavras dela. Quando você anda, ao invés de correr, quando você corre, você faz um esforço físico grande e isso te mantém focado no exercício físico, na corrida, no movimento do corpo. Agora, quando você anda, quando você faz uma caminhada, que é uma coisa leve, por mais longa que seja, é um exercício leve, você tem tempo de refletir, de ficar sozinho com seus pensamentos, de visitá-los, revisitá-los e se entender ou desentender com eles. Então a coisa fica um tanto quanto mais introspectiva e reflexiva. E depois de vários dias de muita reflexão, de muita introspecção,
de muita, digamos, de visitar muito seus próprios pensamentos, inevitavelmente ela entrou numa jornada um pouco espiritual e ao retornar, ela estava meio distante da realidade. É assim que ela se sentia, é assim que ela descrevia como ela estava. E isso é natural pela experiência que ela teve, tá? Quando você pratica yoga, é mais ou menos isso que pode acontecer dependendo da forma como você pratica. Deixa eu te explicar esse contraste que existe através do ponto de vista dos centros de força do nosso corpo. Seria mais ou menos assim, você vai entender que a coisa faz sentido. Seria mais ou menos assim. Você tem ao longo da sua coluna vertebral 7 grandes centros de força, 7 grandes chakras, tá? Não tem nada de místico nisso, tá bom? Quando a gente fala de centros de força, de centros de energia, pense que você já foi num médico acupunturista, onde ele põe as agulhas lá em, nossa, tô com uma dor de cabeça que não passa, enxaqueca, ele vem, põe uma agulha na sua mão, no seu dedo, no seu pé, e de repente passa aquela dor de cabeça. Ah, eu tô com uma dor aqui, a Fê, quando estava gestante, foi fazer acupuntura. E aí, enfim, finalzinho de gestação, começa a doer lombar, começa a sentir um monte de coisa, pá, acupuntura, vai lá, estimula algumas coisas e tudo se resolve. Um dia ela falou pro cara, tá chegando a hora, né, do parto, se tiver alguma coisa aí para estimular a entrar em trabalho de parto, pode fazer. O cara fez na terça, na quarta, ele entrou em trabalho de parto. Na quarta de madrugada. Então, assim, a coisa funciona. Os mesmos centros de força que são utilizados ali na acupuntura são os centros de força que o yoga atua, tá? Então não tem nada de místico. Qual que é a diferença entre a acupuntura e o yoga? Obviamente, o objetivo, né, são muito diferentes, mas além disso, quando você fala em yoga, a gente tem uma atuação nos grandes centros de força, nos centros de força que seriam os primários, que estão localizados ao longo da coluna vertebral. E quando a gente fala de acupuntura, você tem uma atuação, acredito, tá, que também exista atuação nesses centros de forças principais, mas também não se limita a isso. Trabalha em vários pequenos outros pontos para atuar em pequenos problemas, pequenas coisas que você querer resolver. Só esse parênteses para você entender que não tem nada de místico em falar de energia, de centros de força ou de chakras, que seria o termo técnico para isso, tá bom? Então, o que acontece? Nesses centros de força, nós temos características associadas a cada um deles. Então, quando você faz um tipo de técnica, e aí eu estou falando de técnica do yoga, mas, por exemplo, essa vivência da minha aluna não tinha nada a ver com yoga e ativou os centros de força, tá? De uma determinada forma. Dentro do yoga a gente consegue fazer isso de forma consciente, a gente consegue escolher, a gente consegue olhar para a pessoa, para a personalidade dela, ver qual o centro de força está com maior ou menor energia, maior ou menor equilíbrio, e a gente consegue selecionar técnicas específicas do yoga para ativar esse ou aquele centro de força. Tá? Então você consegue fazer esse processo com consciência e não deixar ele acontecendo a revelia. Então, quando você pega o centro de força lá na base da coluna, que está localizado na região do seu períneo, lá na região coxígea, tá? Esse centro de força, qual que é a associação comportamental dele? Ele está conectado com tudo que é mundano, com tudo que é vida material. Então, você tem ali a sua prosperidade, você tem ali a sua base de conformação corporal, sua genética. Então, quem tem doenças autoimunes, por exemplo, é uma questão desse centro de força com excesso ou falta de energia. Você tem ali a sua conexão com a rotina, com o trabalho, com os bens materiais, com a capacidade de acumular ou não bens materiais, com a capacidade de você ser excessivamente apegado a bens materiais, pessoa que é sovina, que é dependente dos bens materiais, que vive somente em virtude disso, tudo isso está associado com esse centro de força. Assim como também está associado à relação mais fundamental da nossa existência, a genética, a hereditariedade, a relação familiar, a sua teimosia, a sua estabilidade, a sua firmeza corporal, a estabilidade dos seus ossos, daquilo que tem de mais denso no seu corpo, tá? Tudo isso
tem associação com o Muladhara, com esse centro de força na base da sua coluna. Em oposição completa a isso, nós temos os chakras superiores, tá? Quando nós falamos em chakras superiores, a gente poderia falar do Sahasrara, mas ele é, digamos que ele é um caso à parte, ele é o sétimo, ele é um caso à parte. Então vamos pensar no Agnya Chakra, que está no ponto entre olhos e sobrancelhas. Então em oposição ao Muladhara, você tem o Agnya. E esse centro de força está associado com tudo que há de mais sutil na nossa existência. Está muito mais associado com a sabedoria, com o conhecimento, com o sonhar alto, com o projetar, com você pensar nas coisas que estão, o seu pensamento filosófico, que está além do mundo material, além da vida mundana, as suas aspirações filosóficas, as suas aspirações espirituais, se você for disso. Tudo isso que tem de completamente alheio, vamos dizer assim, à nossa vida mundana, é trabalhado através desse centro de força. Esse conhecimento abstrato, esse conhecimento sutil e filosófico, a sabedoria. E o que acontece? Quando você, no caso dessa aluna que eu mencionei, o que aconteceu? Ela teve uma experiência que gerou uma intensa ativação deste centro de força, que fez com que essa ativação foi excessiva, foi além do que ela estava preparada para ter, e isso gerou nela o quê? Muita introspecção, muita reflexão e desconexão com o mundo material. Por quê? Aqui ativou tanto que ela suprimiu, ela sublimou o que estava mais conectado com a realidade e ela desconectou. É isso que aconteceu, tá? Explicado isso, entendido o que aconteceu com esta aluna, você começa a perceber, ela não é hippie, tá? Muito pelo contrário, ela é médica, enfim. Todo médico é um pouco empreendedor também, né? É profissional autônomo, profissional liberal. E muito pelo contrário, ela não é nada hippie, nada mística. E ao passar por essa experiência, ela teve essa sensação de desconexão, esse desconforto até, tá? Veio conversar comigo para entender como que ela poderia lidar e eu orientei ela. Entendido isso, você percebe que, opa, realmente existe essa possibilidade de desconexão. Quando nós vamos vir para o universo do yoga, o que acontece? O yoga ele considera 3 atributos, vamos dizer assim, são chamados de gunas. São 3 características: tamas, rajas e sattva, que inclusive dá nome à comunidade onde eu dou aula, a comunidade sattva. No yoga, qual que é a ideia? Eliminar tamas, equilibrar rajas e ampliar sattva. O que isso quer dizer? Tamas é tudo aquilo que é obscuro, é tudo aquilo que tem de você a obscuridade, a inércia, a estaticidade, ao ficar parado, ao ficar imóvel, a não sair do lugar, a falta de energia. Isso é tamas. Rajas é um movimento. É você se colocar em movimento, é você ter energia, é a energia do fogo digestivo, é a energia da determinação, da autossuperação, de ter ideias, de ser criativo e etc. Tudo isso é rajas. E sattva é o estado de lucidez extrema, o estado de iluminação, um estado de felicidade inexplicável, um estado de amor incondicional e por aí vai. Então, quando a gente fala de sattva, a gente está falando de um estado de consciência expandida, tá? E o que acontece? No yoga, você deve eliminar sattva, equilibrar rajas, equilibrar a energia e o movimento e ampliar sattva, certo? Se você começa a fazer técnicas do yoga sem entender muito bem o que você está fazendo, e isso é ainda mais comum se você fizer sem um professor, sem um profissional te orientando. Se você faz isso, o que acontece? Você vai, naturalmente, as técnicas têm essa característica, então naturalmente você vai cada vez mais ampliar sattva. Você vai cada vez mais aumentar esse estado de expansão de consciência, que é a meta do yoga. Mas se você faz isso sem levar em consideração todas as outras áreas da sua vida, você tende a entrar nesse estado de conexão, de desconexão com a realidade. E aí você fica aquela pessoa estranha, você fica parecendo hippie,
Você é o cara que simplesmente se desconectou totalmente da sua família, da sociedade e de tudo que envolve essa vida comum, tá? Muitas vezes isso vai gerar um nível de dispersão na sua cabeça pela cobrança, afinal de contas você vive em sociedade. Você não, a menos que você tenha decidido abandonar tudo e viver numa caverna ou viver no alto da montanha, isso não é sustentável, porque você tem uma vida em sociedade, você vai ter cobranças em relação a isso, tu vai ter aluguel para pagar, você vai ter conta para pagar, imposto, etc. E, enfim, não tem como você se dissociar completamente. Se você fez isso, beleza, manda ver. Mas se você não fez, você gerar essa desconexão pode acabar te gerando um monte de dispersão. Você não vai expandir a consciência. Pelo contrário, você vai ficar preso no seu universo mental, tá? É uma dispersão sem fim. Então o que acontece? Você precisa controlar esse processo. Você não pode simplesmente chegar lá e encher a sua prática de yoga, encher a sua rotina, o seu dia a dia de sattva. Você não pode simplesmente buscar as coisas que elevam a sua consciência sem prestar atenção nos efeitos colaterais disso. O equilíbrio disso aqui é fundamental, tá bom? Para essa aluna, não foi o caso, tá? Mas vamos supor que uma pessoa viesse para mim e falar, ó, tô desconectado e tal, o que eu faço? O que eu faria? Eu ia passar para a pessoa um monte de técnicas que trabalham o centro de força lá da base. Isso ia puxar a pessoa para a vida mundana completamente. Isso ia jogar ela lá na terra, lá na lama, tá? Conexão absoluta e completa com rotina, com trabalho, com material, com dinheiro, etc. Isso é bom? Não necessariamente. Isso também pode já fazer uma pessoa muito apegada, muito teimosa, muito cabeça dura, tá? O bom é o equilíbrio. Mas tem momentos da vida que para a gente alcançar o equilíbrio, a gente tem que puxar excessivamente a energia para uma direção, tá bom? Então, entendendo tudo isso, entendendo todo esse contexto, o que eu quero concluir aqui com você? Concluir a ideia para eu te mostrar o que fazer, tá? Então, concluir a ideia é: o yoga pode sim acabar te deixando nesse estado de consciência meio hippie, meio desconectado, meio alheio à vida mundana. Mas saiba que existem experiências na sua vida que podem gerar esse mesmo efeito. O que é o ideal? Eu acredito que o ideal seja sim você praticar yoga, porque através da prática do yoga você toma consciência dessas energias e você é capaz de conseguir escolher o quanto você quer colocar de sattva na sua consciência, na sua vida, na sua rotina, sem gerar essa desconexão do mundo material, do mundo real, da nossa vida cotidiana, tá? Então, embora isso não seja, essa ideia de que yoga vai te deixar meio hippie, não seja uma coisa completamente infundada, é algo que é perfeitamente lidável. Não sei se existe essa palavra, mas é isso. Você pode completamente praticar e não chegar nesse nível e não ter esse tipo de experiência, tá? Se você conseguir equilibrar rajas, eliminar tamas e aumentar sattva de forma equilibrada ao longo de anos de jornada, de aprimoramento, de desenvolvimento pessoal, você vai conseguir alcançar o estado de consciência expandida sem parecer uma pessoa dissociada da realidade. Você vai conseguir fazer isso de forma consciente e não de forma abrupta, tá? E esse é o melhor caminho. Esse é o caminho que eu acredito, esse é o caminho que eu ensino. Agora, beleza, André, e como que eu faço isso? Vamos lá, eu vou te dar uma luz, tá? O que eu vou te mostrar aqui é um trechinho de uma aula que eu gravei lá na comunidade Sattva, uma aula sobre como escolher técnicas corporais, se eu não me engano era sobre isso. E se você quiser fazer parte da comunidade Sattva, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Lá, você não só vai praticar yoga, não só vai entender sobre essas energias e como equilibrá-las, mas você vai ter meu acompanhamento. A comunidade Sattva não é aula de yoga online, tá? Você tem as aulas, você tem as práticas, você tem teoria, você tem filosofia e você tem acompanhamento. De verdade, eu acho que isso é essencial. Porque não tem como você saber tudo, não tem como você praticar certinho, redondinho, sem nunca errar. Você vai errar.
eu te garanto. Por quê? Porque eu errei várias vezes. Em 15 anos, já fiz muita coisa errada. E tem que ter um professor, alguém te acompanhando, te orientando para você não se perder nesse caminho, tá bom? Então vamos lá, deixa eu te orientar aqui para você entender o que você poderia fazer. Aqui eu estou falando do ponto de vista de técnicas corporais, tá bom? Pranayama, meditação, tudo isso também teria uma outra, seria preciso outra aula para a gente explicar isso. Mas para você entender, se você está se sentindo meio desconectado da realidade, meditação é uma coisa que vai intensificar isso. Não faça. Pelo contrário, se você está se sentindo muito preso à vida cotidiana, à rotina, ao trabalho, estagnado, e você quer sublimar, meditação é uma boa técnica, tá? Mas vamos pensar aqui em técnicas corporais, que é o mais comum de você encontrar do yoga. E eu quero fazer um conteúdo que ajude a todos, tá? Então, de repente, você já faz alguma aula num parque na sua cidade, você já faz alguma aula na internet, enfim, pode ser que você esteja praticando algo. Isso aqui vai servir de referência para você entender um pouquinho do que essa prática está te oferecendo. Então, olha só, isso aqui é uma prática de técnicas corporais que é equilibrada. Então ela tem todos esses tipos de técnicas. Técnicas de equilíbrio, de lateroflexão, de anterflexão, que é a flexão da coluna para frente, de retroflexão, que é o movimento para trás, torção da coluna, técnicas musculares de força, técnicas de flexibilidade. Beleza? E tem que ter também posições em pé, sentadas, deitadas e a famosíssima invertida. Beleza? Então isso aqui seria uma prática equilibrada, tá? Se você fizesse uma prática assim, equilibrada, com esses asanas que você está vendo aqui diante de você, a verdade é que você teria uma prática que não te dissocia da realidade, não te conecta demais com o trabalho, não te deixa ausente. Por quê? Ela está equilibrada. Ela está ativando todos os centros de força de uma forma equilibrada, tá? Essa é a verdade. Mas vamos supor que você começou a praticar e você está sentindo que você está sendo meio hippie, tá? E você não quer fazer isso, você quer conectar com o seu trabalho, você quer crescer, você quer prosperar, você tem conta para pagar, você tem esposa para cuidar, filho para criar e etc. Então, se essa é a sua realidade, o que você vai fazer? Você vai intensificar o trabalho de Muladhara Chakra. Olha lá, esse é o chakra que eu falei lá na base da coluna. Para intensificar o trabalho sobre ele, o que você deve ter na sua prática? Anteflexões, principalmente as sentadas. Quando você faz posições sentadas de anteflexão, vamos ver o que é anteflexão? Olha lá, é o movimento da coluna para frente, tá? Inclusive essa aqui é sentada, ó. Perfeito, exemplo perfeito. Isso aqui é uma posição que trabalha o Muladhara, que é o centro de força lá na base da coluna, que é a energia que vai te conectar com a realidade, com a rotina, com o trabalho. Então, se você fosse fazer uma prática de yoga aí, qualquer na internet, enfim, que você achasse ou que você tenha de cabeça, um dia alguém te passou uma ficha, não sei, tá? Mas se você fosse fazer uma prática e você tivesse todas as técnicas aqui equilibradinhas, o que você faz para conectar mais com a realidade? Permanece mais tempo em técnicas como essa daqui. Em posições sentadas de pernas cruzadas, você aumenta a permanência, tá? Ao fazer isso, você vai estar aumentando essa conexão com a realidade, com a vida mundana. Por outro lado, olha só, invertidas e técnicas de equilíbrio trabalham o Agnya Chakra, que é exatamente aquele da desconexão. Então foi uma dica que eu dei para minha aluna, que veio comentar disso. Cara, não faça invertida. Invertida vai aumentar essa desconexão. Treinos de equilíbrio. Isso aqui é uma técnica de equilíbrio. Então, não faça com intensidade. Você pode fazer para equilibrar a prática, mas não faça com intensidade. Faça o mínimo possível, tá? Então, basicamente, é isso que você deveria fazer para você praticar yoga sem se desconectar da vida real, sem ficar parecendo um hippie. Você deve pegar e intensificar o trabalho neste centro de força, ok? E diminuir o trabalho neste outro centro de força, que é o Agnya Chakra e o Muladhara. Estou falando especificamente para você que talvez já sentiu um efeito. Peraí. Encerrar o programa? Não, de jeito nenhum. Quase que eu fechei a gravação, gente. Então, eu estou falando especificamente para você que já pode estar praticando e sentindo esse efeito. Ou às vezes, você nem está praticando yoga, mas você está sentindo isso.
É essa direção que você deve seguir, que eu acabei de te mostrar. Agora, se você não está sentindo isso, é só uma coisa que você não deseja que aconteça, o melhor caminho, uma prática equilibrada. Aos poucos, ao longo de anos, você vai cada vez mais aumentando o sattva, desde que você consiga lidar com isso sem parecer uma pessoa esquisita, tá? Esse é o caminho, essa é a jornada. Se isso te gerar dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se você está gostando de acompanhar os vídeos no canal, se inscreve, deixa o seu like. E se quiser praticar yoga comigo, com acompanhamento, sem ficar errando sozinho, sem rumo, vai na descrição do vídeo e conheça a comunidade Sattva. O link vai estar lá disponível. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!